Boa tarde, querida torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama, meu querido irmão Roberto Vascaíno, aqui diretamente do canal Roberto Vascaíno, eu, Parker Porto Vascaíno, viemos aqui naquele bate-papo, naquele videozinho em que a gente fala aqui do nosso Vasco. Mas antes de começar esse nosso vídeo, venho pedir encarecidamente para que vocês possam deixar o like, ativar o sininho e compartilhar os nossos vídeos, as nossas lives no grupo de WhatsApp, no grupo de amigos, nas redes sociais, para que este canal possa impulsionar e chegar a mais vascaínos. Bem, quero começar esse nosso vídeo falando sempre do nosso Vasco, né? E falar, logicamente, do jogo entre o Internacional e o Vasco. Um jogo difícil, um jogo que não vai ser fácil, um jogo que o Internacional também precisa vencer, não é? E depois vem de um grande jogo com o Nacional, conseguiu um grande empate em que os próprios comentaristas das rádios falaram que foi o melhor jogo do Internacional nesse ano. Realmente, o Vasco vai ter que superar, além dos torcedores, essa equipe guerrida que é o Internacional. Quanto a isso, quanto aos nossos jogadores da base, quanto à nossa equipe e quanto ao nosso capitão, um grande homem, não é? Que é o Léo Pelé, um grande capitão que nós temos, que está no clube certo. Ele veio a dizer que tudo vão fazer para mudar a situação. Eu até acredito que sim, que ninguém está ali, veste a camisa do Vasco e não honra a camisa. Eu acredito que sim, que honre, mas tem que ver com o nosso time. Num campeonato brasileiro, ou até mesmo se fosse uma Copa do Brasil, nós não temos um plantel formado conforme foi prometido, porque esse plantel, né, está sendo usado com mais jogadores da base. Os jogadores da base não são para ser colocados em situações difíceis como essa, em situações de pressões. Os jogadores da base é para ser colocado conforme o Palmeiras faz. O Palmeiras tem um time e quando precisa, não é, mescla, porque aí usa a juventude com a experiência. E o Vasco não tem nada disso. Aliás, nem um time formado tem. Portanto, os verdadeiros culpados dessa situação que nós estamos é a SAF, o CEO da SAF, o diretor de futebol, o presidente associativo e esse nosso treinador, que para mim, por mais que eu entenda que o nosso capitão fale bem dele, que ele está fazendo, para mim, só pelo fato dele ter feito o que fez, do que ele falou, depois de perder em casa, com a torcida em casa, perder para o Santos da maneira que falou, né, dizendo que o Santos nunca desceu de divisão, depois do jogo contra o Flamengo, sabendo que além de ser o jogo do Brasileiro, é um campeonato à parte, Vasco e Flamengo, e ele não demonstrou ali nenhum ar de frustração de ver a equipe perder e ter levado aquela goleada, e ainda sai rindo. Então, para mim, eu não posso esperar nada de um treinador desse. Não corre na veia dele aquela vontade de ganhar, né? Não corre na veia dele. Se ganhou, ganhou. Se não ganhou, não ganhou. Então isso já é um problema que já era para ter sido decidido antes do jogo até contra o Flamengo. Vamos esperar o quê? O jogo contra o Internacional? Não é? É que depois, quando a torcida vai cobrar, e vai cobrar na paz, como foi, porque eles não invadiram, eles entraram e falaram de igual para igual, com respeito, e tem o direito de cobrar. Sabe por quê? Porque a torcida do Vasco é o patrimônio do Vasco, é o que manda no Vasco, e tem todo o direito de depois, mesmo se não tivesse entrado a SAF ou fosse qualquer outro presidente que tivesse com o Vasco, que tivesse nessa situação, a torcida tem todo o direito de reclamar, mas ainda tem um agravo. Qual é o agravo? O agravo é que prometeram uma grande equipe, uma equipe para ganhar o campeonato, o Carioca, o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores e quem sabe até o Campeonato do Mundo de clubes. Pessoal,
E o que está aí é colocarem os garotos da base numa fogueira, porque o time tinha que ter jogadores experientes que nessas situações dariam tranquilidade aos da base para praticarem o seu futebol. É tão simples, não é? E ainda por cima, nessa reunião, foi o nosso capitão que deu a cara e disse que vai haver mudanças já a partir do jogo do domingo. Eu acredito muito no que ele diz. Acredito muito que eles trabalham, acredito. Os jogadores e o nosso capitão, acredito que eles estão ali, estão a treinar, só que para mim, o treinador que está não passa para ele a confiança necessária para eles poderem jogarem o futebol que eles sabem. Nessa pressão, eles é que tinham que blindar o time e darem a cara para falar. Quem fazia isso era o nosso saudoso Eurico Miranda, que sempre defendeu o time, que sempre blindou o time dos problemas extra-campo. E isso era um exemplo que eles tinham que fazer. Mas pronto. Depois disso, pro jogo de domingo, 5 jogadores estão na geladeira. Robson Bambu, Ryan Cruz, Galarza, Rodrigo e Egnaldo. Os 3 primeiros, por mim, pode, respeitando todos eles, mas não são jogadores para baixo. Mas por mim pode continuar na geladeira. Agora, o Leandro, o Egnaldo, eles não podem querer que esses 2 jovens sejam a solução do time. E sim, eles têm sido a solução do time. Principalmente o Rodrigo, que contra o Flamengo, naquele primeiro jogo, ele simplesmente acabou com o Arrascaeta. O Arrascaeta não fez nada. Mas o que é que o nosso treinador mais uma vez fez, e não só com ele, com o Rodrigo? Além do Rodrigo, o Barros, o Eric Marques, não é? Só queima. Portanto, tá na hora de serem profissionais. Porque se não ganharem domingo, eu quero ver o que é que eles vão fazer. Vão dar outra chance para a comissão técnica de novo? Isso é brincar com a torcida, isso é brincar com o Clube Regatas Vasco da Gama. Eu espero, como vascaíno, eu torço para o Vasco ganhar. Mas não confio no trabalho mais desse treinador. Ele só tem queimado. Além de escalar mal, o time não mostra futebol dentro de campo. Mexe muito mal também. Acabou. Até ele mesmo como treinador, ele tinha que dizer, não, chega, eu não tenho como continuar aqui no Vasco. Porque é isso, ele não tem mais como continuar no Vasco. E depois ainda, no jogo contra o Internacional, o Cocão vai ser titular. Porque o Cocão entrou bem no segundo tempo, mas não se esqueçam que o Flamengo no segundo tempo deixou de jogar. Não foi a mesma coisa como foi no primeiro tempo. Queria ver o Cocão no primeiro tempo, não no segundo. E tem outra coisa. O Ryan, estão a dizer que o Ryan vai entrar no lugar do Pedro Raul. Não sei se vai, não sei. Até porque a escalação é mais adiante, o jogo é só no domingo. Às vezes eu tenho medo de uma coisa. Não que eu não acredite na capacidade do garoto. Eu acredito muito na capacidade do garoto. Mas no momento em que o clube está a passar, na pressão que o time está passando, porque tem que ganhar, imagine se coloquem o garoto lá, o garoto não consegue fazer gol e é mais um ativo, mais um garoto da base queimado. Para isso, ele tem feito esse trabalho, tem trabalhado muito para queimar os jogadores ativos do Vasco, a garotada do Vasco, né? Portanto, torcida, vamos fazer o nosso papel como vocês têm feito e sempre, não é? Vamos torcer para que o Vasco da Gama tenha uma boa vitória e que dessa vitória os que estão a tomar conta do clube possam realmente fazer o papel digno de Vasco da Gama.
Que não venham, como foi dito, que a intenção do nosso diretor de futebol é fazer 6 contratações e 3 para ser titular e 3 para ganhar a posição. Não, o Vasco precisava até de 8 para titulares. E aí sim montar a equipe e dar tranquilidade aos jovens e fazer um grande campeonato. Esse é que era. E dos 3 que vêm para titular, um volante, um meia e um atacante de lado. E os outros 3 para ganhar a vaga. Quer dizer, o Vasco não precisa de jogador para chegar aqui para ganhar a vaga. O Vasco precisa de jogador que chegue aqui e que ajude e que venha para ser titular e ajude o Vasco a sair dessa situação. Vamos aguardar, vamos ver o que acontece. Deixo aqui um grande abraço ao meu irmãozinho Roberto Vascaíno, a essa torcida maravilhosa que eu tenho tanto orgulho nela, né? Também deixo aí a essa garotada do Vasco, né? Essa nossa equipe e esse nosso grande capitão Léo Pelé, e vamos torcer para um bom resultado no domingo. Saudações vascaínas, estamos juntos.